Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o canal Quero Milhão. Eu sou o Rubinho Fernandes. Quero te ajudar com as finanças pessoais, com o orçamento pessoal e também com o mundo dos investimentos. Hoje eu preparei um vídeo especial para falar sobre os fundos de investimentos. Muito praticado aqui no nosso mercado, no nosso sistema financeiro, onde vários acionistas fazem aportes reunidos num gestor para que este fundo invista em ativos. Basicamente é isso, mas quero te passar alguns pontos principais, por isso eu peço para que você assista esse vídeo até o final, se você quiser saber mais sobre os fundos de investimento. Quero agradecer a você que já é inscrito aqui no canal Quero Milhão. Caso você ainda não seja, só se inscrever, deixa um gostei e deixa um comentário caso tenha alguma dúvida ou sugestão de vídeo. Eu estou fazendo alguns vídeos aqui, tanto sobre investimentos, orçamento pessoal, como você cuidar das finanças pessoais, mas nos últimos vídeos aí vimos sobre o Tesouro Selic, Tesouro Direto, renda fixa, CDB, LCI, LCA. Então, para você não perder nada, já se inscreva no canal. Fundos de investimentos, muitas pessoas até confundem, né, achando que é apenas um investimento. Não. Isso de fato é quando pessoas se reúnem para virarem acionistas aí deste fundo, tá? Que é feito por uma gestora e essa gestora disponibiliza aí, monta na verdade uma carteira de ativos para pagar rendimentos para esses acionistas. Então, na prática seria como você, ao invés de você comprar um ativo ou investir em um CDB, você vai aplicar o seu dinheiro neste fundo aí, neste gestor de investimentos, e com o valor reunido, ele vai investir e montar uma carteira de investimentos. Por que isso acontece? Porque basicamente, se você for lá negociar com 10 mil, 20 mil reais, 30 mil reais em conseguir taxas melhores, rendimentos melhores, provavelmente você não vai conseguir. Agora imagina este gestor pegando 10, 20 mil de muitos acionistas, né, por essas cotas, reunindo, sei lá, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões e investindo em vários ativos. Com certeza a rentabilidade vai ser melhor, taxas de administração vão conseguir ser melhores, então por isso que existem os fundos de investimentos, tá? Para ser criado um fundo de investimento, basicamente precisa ter os custodiantes, tá? Os administradores e os gestores. A maior parte aí do trabalho burocrático é feito pelos administradores. Então todas as regulamentações da CVM, toda a parte administrativa, parte burocrática, fica com os administradores. Agora o cérebro do negócio são os gestores. São aquelas pessoas que acabam gerindo, tomando decisões das carteiras de investimento dos fundos de investimentos. Então esses três aí que são os custodiantes, os administradores e os gestores estão responsáveis ali por gerir, por administrar e por também estar liberando ali junto aos órgãos competentes aquele fundo de investimento. Como eu falei, como que eles ganham dinheiro com isso, né? Então você basicamente, quando você entra num fundo de investimento, ou você paga a taxa de administração ou você acaba pagando uma taxa de performance. Quais são os principais fundos de investimentos? Temos fundos de investimento da renda fixa, que é composto por apenas ativos da própria renda fixa, tá? Então é bem fácil de entender. Fundos de investimentos em ações aí do mercado variável. Então essa carteira de investimento deste fundo, ela precisa ter no mínimo 2/3 de investimentos em ações, que seria ali 67%. O restante ela pode diversificar também em renda fixa. Mas este fundo de investimentos em ações, ela precisa compor com esses 2/3 aí de investimentos em ações. Outro fundo aqui é o fundos de investimentos multimercado. Ele é meio que livre, ele pode diversificar entre ações, entre renda fixa, então não tem ali algo que pré-define esse fundo. Outro fundo de investimento é o fundo cambial ou os fundos cambiais, tá? Esse sim tem uma regra e precisa ter 80% aí dos investimentos em moedas estrangeiras, o nome já diz,
por conta até do nome já dá para imaginar que é por conta dos investimentos estrangeiros, tá? A taxa de administração tem basicamente em todos os fundos de investimentos. Agora, a taxa de performance é mais encontrada nos fundos de investimentos e também no multimercado, né? Então, a taxa de performance basicamente seria o quê? Os gestores daquele fundo, eles podem se basear pelo índice Bovespa, né? E digamos que ali fechou o ano com rendimentos de 10% e teve uma performance este fundo de 20%. Então eles cobram ali uma parte dessa parte que eles teoricamente foram melhores que o índice prometido. É como se fosse uma premiação, né? Por conta dos resultados, então até o nome já diz, né? Taxa de performance. E quais são os valores dessas taxas, tá? Varia bastante entre principalmente os fundos de investimentos da renda fixa, mas os principais bancos aí têm uma taxa média de 2, 3%, tá? E isso é um valor considerável, um valor alto aí para investimentos em renda fixa, mas os fundos de investimentos de ações ficam nessa média de 2%, aí já é um valor um pouquinho mais considerável, mas lembrando, quanto menor essa taxa de administração, maior aí o seu rendimento. Quem fica com a maior parte desse valor? São os gestores, afinal eles são os principais responsáveis por gerir tudo isso, tá? Então quando você contrata, fique atento na taxa de administração e na taxa de performance. Até a taxa de performance, que normalmente 20%, tá? Tem um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas a média é essa de 20%. Mas a taxa de performance eu até concordo em pagar, porque como eu disse, funciona como uma premiação. O índice ali de rentabilidade anual foi 10% e ele te conseguiu um valor maior que isso, nada mais justo do que ele ter uma taxa de performance por aquele resultado dele ter administrado, dele ter gerido a carteira de uma forma que rendeu mais do que, por exemplo, o índice Bovespa, tá? Então eu acho bem justo. O que podemos falar aí dos fundos de investimentos também, e que é uma parte até polêmica, é os come-cota. O que seria os come-cotas? Seria basicamente a antecipação do pagamento do imposto de renda. Então isso não é que um fundo de investimento escolhe ou não. Isso é uma regra do mercado brasileiro, né? O mercado financeiro brasileiro estipulou essa regra, que ele vai ter uma data estipulada para descontar o imposto de renda. Então digamos que você tem ali 20 mil reais investido, na determinada data ele vai cobrar o IR. Ele não vai deixar para você vencer ali o final de quando você for resgatar e cobrar o imposto de renda. Então, igual no exemplo que eu falei, se você tivesse 20 mil reais, aí você vai ter que pagar 15% de imposto de renda naquele ano sobre os rendimentos. Então, se você teve rendimentos ali de 10%, que seria 2 mil reais, você tem que pagar 15% desses 2 mil reais, que seria 300 reais. Então, você já debitaria. E se o imposto fosse só no final, o que aconteceria? Você ia acumulando sobre os juros compostos, né? O juros sobre juros ia trabalhar para você no valor total. Tem pessoas que falam que é ruim, tem pessoas que falam que não faz tanta diferença, mas é uma regra do sistema, então para todos os fundos de investimentos terá este come-cota, tá? Um ponto bem importante sobre os fundos de investimentos é que eles não são cobertos pelo fundo garantidor de crédito. Então, se esse fundo for mal gerido ou algo acontecer, você não tem garantia do valor investido, tá? Eu sou da opinião que ninguém cuida melhor do nosso dinheiro do que nós mesmos, né? Então, você com um pouco de conhecimento aí, você consegue montar uma carteira diversificada e não depende ali dos gestores deste fundo. Espero que tenha ficado claro este vídeo. Eu falei um pouquinho aqui dos fundos de investimentos, quais são as vantagens, os riscos e até mesmo quais são, né? É muito importante você lembrar que os fundos de investimentos são aqueles na renda fixa, fundos de investimentos em ações, os multimercados e também os cambiais. Eu vou ficando por aqui, não deixe de se inscrever no canal, isso ajuda bastante. Um grande abraço, tamo junto, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, fui!